E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá, mais uma aulinha. Agora é pra valer, chega de mordomia, tá? Pessoal, tô gravando aqui uma aula referente ao capítulo 3, trigonometria em triângulos quaisquer. Uma ideia importante, né? Mais uma, na verdade, que é o chamado Teorema dos Senos. Nós estamos na página 62, tá? Eu já ilustrei aqui uma situação, vou explicar essa situação para vocês, tá certo? E em cima disso nós vamos desenvolver a propriedade referente à lei ou Teorema dos Senos, também conhecido como Lei dos Senos. Lei dos Senos. Tanto faz, tá bom? Bom, a situação é a seguinte, gente. Do entroncamento e... Aqui eu tenho uma rodovia. De uma rodovia, saem dois pequenos trechos retilíneos de estrada em um terreno plano, que levam aos portões de entrada de dois condomínios, indicados pelas letras A e B. Tá, que são os dois prédios, tá? Observe o esquema ao lado. Deseja-se determinar a distância entre A e B, mas a medição direta ela é difícil, pois há uma região alagadiça entre esses pontos. Então a ideia aqui, pessoal, é calcularmos essa medida AB. X. Só que aqui no meio, né, que eu coloquei aqui em azul, ó, nós temos uma região alagadiça, então não dá para passar por ali, tá certo? Então isso impossibilita essa medição. Com o auxílio de um teodolito, um topógrafo mediu a partir de E, como vocês podem observar na figura, o ângulo entre as retas AE e AB, obtendo 38 graus, que é esse aqui. Aliás, o AE e EB é o de 65 graus. Tá? Aqui embaixo, eu vi errado ali, pessoal. Olhar a tela, olhar livro. Quase 5 horas da tarde. Então, vamos lá. Eu vou explicar a situação. O topógrafo ele mediu aqui o ângulo EAB e obteve 38 graus. Esse ângulo é acessível. Tá? E ele mediu o ângulo AEB e obteve 65 graus, tá certo? Em seguida, ele percorreu 600 metros do trecho de E até A. Então, de E até A são 600 metros. Ou seja, ele estava aqui em E, mediu aqui esse ângulo 65 graus, foi lá para A, percorreu 600 metros, marcou aqui na figura e determinou o ângulo EAB de 38 graus, tá certo? Nessa sequência. Agora, percebam que nós não temos ângulos notáveis e nós não temos um triângulo retângulo. Se fosse triângulo retângulo, tranquilo, aplicaríamos as relações ou as razões trigonométricas que nós já vimos, tá? Seria de boa ali um seno, um cosseno ou uma tangente. Não é o nosso caso, tudo bem? Então, o que nós vamos fazer aqui, pessoal? Situações como essa nos possibilita trabalhar com a chamada lei dos senos. Percebam que nós temos conhecidos dois ângulos. Com esses dois ângulos, 65 aqui com 38, 13, 9, 10, 103. Então, 180 menos 103, aqui teríamos o quê? 77 graus, né? 77 graus, tá? Conhecendo dois ângulos, eu determino o terceiro. Ah, mas eles não são notáveis. Dá nada não, depois a gente consulta a tabela, tá certo? Então, conhecendo dois ângulos de um triângulo e apenas um lado, que é no caso de 600 metros, pela lei dos senos, que nós vamos descobrir agora, é possível determinarmos a medida do segmento AB,
que é o segmento solicitado aí, é a medida que nós queremos encontrar, tá ok? Então eu vou abrir uma nova tela aqui só para poder explicar para vocês. Então continuando, pessoal, o que o teorema diz? Ó, vou colocar aqui. Primeiro ele vai dizer, eu vou dizer aqui a definição, depois eu explico para vocês, tá? As medidas dos lados de um triângulo são proporcionais aos senos dos respectivos ângulos opostos. E a constante de proporcionalidade é igual à medida do diâmetro da circunferência circunscrita a esse triângulo. Provavelmente vocês devem estar falando, o que ele disse aí, tá? Então, eu disse o seguinte: em qualquer triângulo, A, alfa, B, beta, C, gama. Tá? Então eu tenho um triângulo ABC e eu disse que é a lei dos senos, ou o teorema dos senos, que em todo triângulo, cada lado, o lado A, ele é proporcional ao seno do ângulo alfa. Então nós vamos ter A está para seno alfa. Assim como B será proporcional ao seno de beta. Assim como B está para seno beta. Assim como C será proporcional ao seno do ângulo oposto a ele. C está para seno gama. E essa constante de proporcionalidade é igual ao diâmetro da circunferência circunscrita a esse triângulo. Lembrando que todo triângulo esse foi na mão, hein? Todo triângulo pode ser inscrito em uma circunferência, tá? Eu vou mostrar isso para vocês. Essa constante 2R's é a constante de proporção, sendo R o raio dessa circunferência. Isso é a lei dos senos, tá certo? Mas, vamos lá, como que eu vou fazer isso, né? Deixa eu demonstrar ela certinho para vocês, ó. Deixa eu pegar uma circunferência aqui. Ó que bonita, ó. Perfeita, né? Gostaram, né? Essa ficou legal, hein? Vamos pegar um triângulo inscrito nessa circunferência, já vou colocá-lo aqui. Pode ser um triângulo qualquer, tá, gente? Não precisa ser um triângulo equilátero. Nossa, aí também não, né? Um triângulo ABC, tá? Circunferência, centro em O, raio R. E aí, pessoal, eu vou pegar o mesmo triângulo lá de cima, tá? Oi! Que coisa! Ó, pernilongo voltou a picar aqui. Inclusive derrubou até meu livro. Ó, o que acontece, gente? Cadê? Perdi. Triângulo A, ângulo alfa, B, ângulo beta, C, ângulo gama. Tá certo? Azinho, Bzinho e Czinho são as medidas dos lados desse triângulo. Então vamos lá, vou mostrar para vocês. Só que para mostrar essa relação, eu vou usar algumas ideias geométricas aqui, gente. E primeiro eu vou associar, ó, eu vou mostrar que A sobre seno alfa é igual a 2R's. Vou mostrar que A sobre seno alfa é igual a 2R's. De forma análoga a essa demonstração, podemos fazer o mesmo para B, que está para seno beta, que também será igual a 2R's, e C, que está para seno gama, que também será igual a 2R's. Tá ok? Então, vamos ver. Ó, que legal. Eu falei do ângulo A, tá certo? O que eu vou fazer, gente? Eu vou fazer uma pequena transformação aqui
Para não atrapalhar muito nossa figura, deixa eu tentar fazer só um esqueminha aqui, ó. Eu vou tirar um pouco esse raio, porque eu acho que ele vai me atrapalhar um pouco. Então, vamos considerar uma circunferência. Raio igual a R, tá? Fica mais fácil assim. O que eu vou fazer, gente? Eu vou tomar como referência o vértice A primeiro, tá? Aqui eu tenho o centro dessa circunferência, que é o ponto O. Mantém ele aqui para não atrapalhar também. A partir de B, eu vou traçar aqui um diâmetro dela. Obtendo um ponto A', tá? Esse ponto A', eu ligo com C. Certo? O que acontece, gente? O triângulo B, C, ele é retângulo em C. Ele é retângulo aqui, ó. Deixa eu colocar em amarelo. Por quê? Esse ângulo aqui não é o gama, hein? É o ângulo todo, tá? O gama é só um pedacinho aqui, só o vértice, é só o ângulo BCA, hein? Esse ângulo aqui, gente, o que acontece? Esse ângulo aqui, ele é um ângulo inscrito. E como ele está apontando para este arco, ó, vou fazer uma coisa só porque depois eu volto. Como ele está apontando para esse arco de 180 graus, então ele tem a medida igual a metade do arco correspondente. Por isso que é 90. Já citei isso alguma vez em sala com vocês, tá? Porque isso vocês já viram há um certo tempo, tá ok? Então só para não carregar muita figura, ó, tirei ali, tá certo? Então aqui eu tenho raio, raio e raio. Só que em a linha, pessoal, também é um ângulo inscrito, cuja medida é alfa. Por que é alfa? A medida desse ângulo é alfa porque, como ele é ângulo inscrito a uma circunferência, ele está apontando, ó, ele corresponde ao arco BC. Só que o arco BC também corresponde ao ângulo de vértice A aqui em cima. Ou seja, eu tenho os dois ângulos apontando para o mesmo arco que é o BC. Tá certo? Então o que acontece? A linha e A correspondem ao mesmo arco da circunferência, por isso eles têm a mesma medida. Aí, olha que legal, gente. Se eu pegar no triângulo B, C, e aplicar um seno do ângulo alfa, já que esse triângulo é retângulo, seno de alfa é cateto oposto A dividido pela hipotenusa 2R. Olha que legal. Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Passando 2R que está dividindo, multiplicando o alfa, seno alfa, 2R seno alfa é igual a A. Ou seja, 2R é A sobre seno alfa. Com isso, eu mostrei o quê? O que está aqui em cima. Só está ao contrário, dá na mesma, tá? Se eu fizer a mesma transformação, por exemplo, pegando aqui, ó, aqui eu chamo de Belinha e vem Luizinha chorando. Chamo de Belinha, ligo com C. Esse arco Belinha, o Belinha, é um ângulo inscrito que está apontando para C A'.
Só que o ângulo de vértice B, aqui, ó, que eu estou fazendo em verde, também aponta para CA. Ou seja, esse ângulo B', gente, agora, ele corresponde a beta. Espera aí que não ficou legal. Ele corresponde a beta. Então, o que eu vou fazer? Vocês perceberam que eu tenho um triângulo aqui? Um novo triângulo, eu vou fazer ele em verde, tá, gente? Ó. ACB'. Então, o triângulo ACB', ele também é retângulo, só que em C. Aqui em C, ó. Tchum. De novo aqui. Tá? Então, o que acontece? Se aplicarmos novamente nesse triângulo um seno do ângulo beta, teríamos o cateto oposto, que é B, dividido pela hipotenusa, que é R mais R. 2 R's. Isso significa que 2 R's seno beta é igual a B e que... Opa, que coisa! E que 2 R's é igual a B sobre seno beta. Tá ok? Ó, 2 R's são iguais, não são? Com isso, concluímos a nossa lei dos senos. Ou seja, A está para seno de alfa, assim como B está para seno beta. Consequentemente, ou de forma análoga a essa demonstração, C também está para o seno do seu respectivo ângulo, do ângulo oposto a ele, tá? E essa constante de proporção é igual a 2 R's. Tá ok, gente? Então, temos aí a lei dos senos. É isso aí. Beleza, pessoal? Agora, eu poderia, de repente, voltar lá naquela primeira questão e mostrar para vocês como exemplo, tá? Como que ficaria. Então, vou dar uma pausa aqui e a gente já volta, eu já carrego ela ali de novo. Pessoal, ó, voltando então naquele primeiro exemplo, tá? Tem alguém querendo falar oi para vocês. Fala, oi, gente. Oi, Tudo bem? tudo bem? Vocês estão estudando muito? Sim. Ah, pronto. Beleza? Olha. Tá, a gente vai terminar. Voltando naquele exemplo, pessoal, nós temos o seguinte. Nossa ideia, nosso objetivo é calcular aqui a medida x. Opa. A medida x, que é a distância entre A e B. Tá? Então percebam que nós temos no triângulo, acho que nem preciso desenhar ele novamente aqui, né? Mas tudo bem. Ó. Aqui 600 metros, A está aqui, B está aqui, E está aqui. Tá? Temos aqui o ângulo de 38 graus, temos aqui um ângulo de 65 e como consequência nós já descobrimos que aqui é 77. Então lembre-se que os ângulos dados foram esses dois. Então o que eu destaquei em vermelho são as medidas dadas. Tá? Pela lei dos senos, nós queremos descobrir x. Tá? Pela lei dos senos, temos... O que nós temos? Um lado será proporcional ao seno do ângulo oposto a ele. Então percebam, eu quero x. X se opõe a 65. Então x é proporcional ao seno de 65. Assim como... Só que aí eu vou ter que usar a medida conhecida, que é o 600. Não adianta eu pegar essa outra medida aqui, ó, que eu não sei quanto que vale.
tá? Então, assim como o 600 está para seno de 77. Montei a regra de 3. Ah, mas eu não vou usar aqui igual a 2Rs? Não, porque o problema não relacionou circunferência. A ideia dos 2Rs ali, do diâmetro, é quando você tiver uma situação envolvendo triângulo e circunferência. É mais um recurso que nós vamos ter para poder trabalhar aí com determinação de raio, inclusive. Se eu peço, qual é o raio da circunferência circunscrita a esse triângulo? Eu uso a lei dos senos normal, tá bom? Então, beleza. Ó, sendo assim, consultando... Então, não vou usar isso, tá? Eu vou consultar aqui a tabela, porque eu também não sei esses valores, né? X está para seno de 65. Aliás, x está para seno de 65, que é 0,90631. Assim como 600 está para 0,97437. Tá? Multiplicando em cruz, vamos ter aqui, vou pôr direto, tá, gente? Que essa distância x vale aproximadamente, eu vou logo aproximado aqui, de 558 metros. Tá? Claro, numa situação como essa aqui, ou você arredonda o valor, ou você pode até usar uma calculadora. Agora, mais uma colocação. Geralmente, os valores utilizados são valores o quê? Notáveis, como vocês já sabem. Tá certo? Então, a gente trabalha com os valores exatos, é muito mais simples. Beleza, pessoal? Então, aí eu vou propor para vocês fazerem algumas questões da página 64. Eu gostaria que vocês fizessem ali os exercícios 3, o 7, pode pôr 5, 3, 5, 7, 9. Deixa eu só ver uma coisa aqui. 11. Tá bom? E depois eu pego aí para como em aula. Agora vai ser mesmo mais ou menos o mesmo ritmo de aula, tá, gente? Venho, explico, faço para vocês. Ó, tarefinha, venho, volto, tiro dúvida da teoria e se teve dúvida no exercício. Combinado? Então vai ser assim daqui para frente. Tá ok? Até segunda ordem. Pessoal, um beijo para todos vocês. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!